Pessoal, boa tarde, tudo bom? Espero que vocês tenham chegado bem. Hoje nós vamos ter uma EBD um pouquinho diferente do que a gente costuma fazer. Ano passado a gente falou sobre catecismo, né? Na semana passada o Rev trouxe uma EBD relacionada a um tema muito urgente para o nosso entendimento cristão, falando sobre como nós somos servos e não apenas voluntariados. Vocês se lembram de como foi o entendimento nosso, ou melhor, como foi feita a correção do entendimento nosso acerca da palavra servo. A gente viu que no grego eram 4 palavras, as 4 traduzidas como servo, e essas palavras praticamente usadas como eufemismo. Então você fala sobre a palavra diáconos, por exemplo, ou a palavra doulos, todas como servo, e a gente pensa que nós somos servos, é bonitinho isso. Mas na verdade está falando sobre sermos escravos de Cristo. Como o peso disso ao longo das eras, por conta da mudança linguística, como isso impacta o nosso entendimento acerca da palavra. A gente viu isso. Isso não acontece só com a língua. A língua é um dos aspectos que mudam ao longo das eras. As eras em si mudam. Por isso eu decidi trazer hoje essa aula sobre pós-modernidade e vida cristã. Minha intenção não é falar sobre o tema exaustivamente, nos aprofundarmos aqui. Ninguém aqui vai sair pós-graduado em pós-modernidade. A intenção aqui é nós, primeiro, traçarmos uma linha temporal de acontecimentos, ponto 1. Ponto 2 é expor o contexto geral, histórico, filosófico, político e religioso, novamente nada demasiadamente aprofundado. Ponto 3 é situar a cristandade, ou pelo menos parte dela, daquilo que vemos na presente era. E ponto 4, trazer algumas reflexões práticas a nós. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E esse tema da criação, a gente pode ver esse relato da criação em basicamente 3 etapas. Deus criou todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por Ele e foram feitas por Ele para a sua glória. Deus criou os céus, a terra, Deus criou os animais, Deus criou a vegetação, por fim Deus criou o homem, o ser humano. Deus cria o ser humano como a coroa da sua criação para a sua glória, para espelhar a sua glória. E acontece uma coisa, no meio do caminho nós temos um problema. O ser humano decide criar as próprias regras, decide ofender ao Deus Santo, se achou dono de si mesmo e decidiu tomar o próprio rumo. E essa mudança de rumo é aquilo que nós chamamos de pecado. Por meio da desobediência do homem, o pecado entrou na terra. E assim, seria extremamente justo da parte de Deus, que criou todas as coisas, ver sua criação desobedecendo a Ele e simplesmente decidir nos fulminar. É justo. Mas nós servimos e nós conhecemos um Deus de misericórdia. Esse Deus nos dá o proto-evangelho. Sabe, o primeiro trecho de evangelho que nós temos na Bíblia está aqui. Então aqui a gente vê o início de um evangelho, o início do evangelho em Gênesis 3,15, onde Deus prometeu que haveria sim inimizade entre a serpente e o descendente. Quem é esse descendente? Quem é esse descendente que viria para poder livrar-nos do problema maior do pecado? O fato é que Deus promete isso a Adão e a Eva, Deus fala do proto-evangelho ali, mas ele decide também formar um povo por meio da sua aliança. Então ele começa com Abraão, nós vemos isso em Gênesis 12, ele depois parte para Isaac, então reforça sua aliança com Isaac, também sua aliança com Jacó e por fim com José. Novamente, pessoal, a intenção aqui é dar um contexto rápido. Todos aqui que estiveram e viram pregações de domingo que o reverendo Joel ministrou sabem da história inteira de Gênesis. E esse ponto aqui, José é usado por Deus para guiar a sua família. Então, pouco mais de 70 pessoas vão para o Egito. E acontece que 400 anos depois, a gente conhece a história, essas pouco mais de 70 pessoas se tornam em milhões de escravos. E Deus suscita um homem no meio desse povo para usar esse homem para libertá-lo. E aí vem o período da lei, onde Deus suscita Moisés. Moisés, usado por Deus, guia o povo para o deserto, para longe do Egito. Deus liberta o povo, leva o povo até o monte e lá Deus proclama a sua lei. Essa é a história. E aí, falando um pouco sobre a lei. Primeiro ponto, a lei ela possui caráter universal. A lei não era só para o povo de Deus. Quando Deus diz assim, não matarás, é um preceito universal. Não quer dizer que só o povo judeu não pode matar. Todo o resto é liberado. Não, a lei possui um caráter universal.
Ponto 2. A lei serve para distinguir o povo de Deus dos demais povos. Então você tinha povos naquela região ali de Canaã que praticavam idolatria, que ofereciam seus filhos ao deus Moloque em sacrifício, queimavam suas crianças. Você tinha pessoas ali que praticavam feitiçaria. O que significa isso? Que a lei dada por Deus, ele dizia, você tem que fazer isso, ou você tem que se abster disso, porque você é um povo separado para mim, como Deus disse. Ponto 3, a lei revela o caráter santo de Deus. A lei não apenas é um livro de regras. É importante dizer isso, porque a gente costuma olhar para a lei e pensar assim, um bando de regras que Deus deu ao povo para poder o povo ser diferente. Não. A lei, ela revela o caráter santo de Deus. E é importante aqui dizer que Deus primeiro liberta o povo. Deus libertou o povo. E aí, depois de ter libertado o povo, Deus promulga a sua lei. Há pessoas que pensam que o povo era salvo porque eles seguiam a lei. Então, toma aí a lei, sigam ela e vocês vão ser salvos. Não, não é assim que a coisa funciona. Deus primeiro revela a sua graça. Depois da sua graça, ele promulga a lei. E o último ponto, a lei, ela não lida com o problema do pecado. Ela nem se propõe a lidar com o problema do pecado. Em que sentido? A lei, ela não serve para tirar o pecado do homem. Eu vou seguir a lei aqui, então eu vou ficar sem pecado. Não. A lei não tem esse propósito. A lei é como um farol de Deus que nos ilumina e nos permite ver as nossas imperfeições. Por exemplo, através da lei nós entendemos exatamente aquilo que há em nós que contraria a própria lei, e isso serve para mostrar, olha, isso aqui mostra o quão longe vocês estão de Deus. Quão grave é o problema do pecado. Esse é o propósito da lei. E a gente sabe que a lei não, de fato, lida com o problema do pecado, porque a lei é dada em Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. A gente chega em Josué, temos problemas de pecado? Sim. Ou foi derrotado antes da batalha de Ai por desobediência. Nós chegamos em Juízes, temos problema com o pecado? Sim. Nós vemos inúmeros juízes levantados por Deus que, depois de um determinado momento, vacilam, acabam cometendo idolatria, acabam cometendo algum problema extremamente grave. E se vocês querem ler, de fato, leiam os 3 últimos capítulos de Juízes. O problema do pecado se torna, assim, absurdo. Nós chegamos então aos reis. Será que nós temos problema de pecado nos reis? Saul, Davi, Salomão, todos eles lidaram com o problema do pecado e tropeçaram. Nós chegamos nos profetas. Os profetas anunciaram arrependimento dia após dia. O povo ouviu? Não. Há o exílio, há a divisão dos reinos antes disso. Na divisão dos reinos, o reino do norte decide se arrepender? Não. O reino do sul? Também não. Mesmo que alguns reis bons tenham passado no reino do sul. Há o exílio. Depois do exílio, o povo pratica pecado? Sim. Vejam, a lei. Deus tinha dado a lei. Mas a lei não era, nem foi feita para lidar com o problema do pecado, para expiar o pecado do povo. Mas eis que depois disso tudo que eu acabei de narrar, surge aquele que de fato seria o cumprimento do proto-evangelho, aquele que lidaria com o problema do pecado. Surge aquele que é o Verbo encarnado. O nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, ele veio, se esvaziou a si mesmo, assumiu a forma de servo, tornou-se semelhança de homens, foi reconhecido figura humana. Ele morreu pelo nosso pecado, pagou a pena que era dada a nós. Nós que antes vivíamos no pecado, que a Bíblia vai falar, nós éramos mortos dos nossos delitos e pecados. Ele veio e nos trouxe vida. Ele é a própria vida. E nele a igreja foi fundada. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Cristo falando de si. Ele é a rocha sobre a qual a igreja está edificada. O que acontece depois? A igreja começa a crescer. Nós temos a morte, a ressurreição de Cristo, a sua ascensão aos céus, o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, e eis que os apóstolos decidem, são incumbidos a Deus com a pregação. E pessoas se convertem. As pessoas ouvem a mensagem de Cristo. As pessoas percebem que, de fato, Jesus era aquele que foi prometido lá em Gênesis. Era aquele sobre quem Moisés falou, que haveria de vir, que seria um profeta como ele. Então, o povo crê em Cristo Jesus.
E esse é o lado bom. Graças a Deus o povo creu em Cristo Jesus. Mas nós temos o segundo ponto. Houve uma perseguição voraz à igreja. Houve uma perseguição absurda. Pessoas eram queimadas, pessoas eram cortadas ao meio, pessoas eram mortas, crucificadas porque criam em Cristo Jesus. Esse é o tipo de coisa que acontece ainda hoje. Naquele contexto, era o início da perseguição. Mas esse tipo de coisa acontece até hoje. Até hoje pessoas são mortas no mundo inteiro por crerem, por professarem, simplesmente dizerem, eu creio em Cristo Jesus. Pronto, é o suficiente, você está morto. E não era diferente naquela época. A pregação apostólica, de fato, fez a igreja crescer. Mas houve perseguição voraz, principalmente por parte do Império Romano. O que acontece é que depois, século IV, surge Constantino, e Constantino ele vai estabelecer o cristianismo como uma religião oficial de Roma. Isso a gente vai ter algumas implicações. Primeira implicação, perseguição cessa, minimamente cessa. Tem perseguições, mas ela minimamente cessa. Então a igreja tem um pouco de alívio nesse sentido. Segundo ponto, nós temos a organização institucional sobre fé e doutrina. Eu trouxe como exemplo o Concílio de Nicéia, facilitou, que estabeleceu conceitos doutrinários importantíssimos para a igreja em 325 depois de Cristo. E o que acontece depois disso é que a igreja de fato começa a tomar um ar de instituição. Então antes nós tínhamos a igreja totalmente orgânica, os irmãos convivendo, a gente vê isso em Atos, os irmãos convivendo, compartilhando um com o outro das necessidades. E séculos depois, nós temos a institucionalização da igreja. Isso significa que a igreja foi permitido à igreja se tornar instituição e lidar com alguns problemas. Então, se a pessoa tinha algum problema relacionado a alguma dúvida, ela podia ir à igreja. Se tinha algum problema relacionado à parte financeira, ela podia ir à igreja. A igreja era a instituição que norteava o povo, de modo geral. Alguns anos depois, e eu digo isso alguns no sentido de 1000 anos depois, nós temos o período da Reforma e da Contra-Reforma. A Igreja Católica, que era essa igreja que tinha havido, enfim, que havia sido institucionalizada, ela se distancia da doutrina apostólica. E nós sabemos disso, acho que é uma coisa que todos nós estudamos nas escolas de modo geral, mas a Igreja Católica ela começa a vender indulgências, começa a vender indulgências, a Igreja Católica começa a se distanciar cada vez mais da palavra. Se você via a praxis católica e a palavra, havia um abismo, e eis que, como nós sabemos, surge a Reforma Protestante. Acho que esse é um tema favorito do pessoal. Graças a Deus Deus suscita homens que tiveram coragem de trazer a palavra, a igreja de volta à palavra, a centralidade do evangelho. Só que a intenção aqui não é só falar a parte teológica. Fato é que a Reforma Protestante, ela também trouxe algumas situações complicadas para a Europa. Em que sentido? Você tem a Igreja Católica dominando, eis que surge a Reforma Protestante. A Igreja Católica não tinha apenas uma influência teológica, ela tinha influência de poder, política. Então, embates religiosos e políticos na Europa começam a surgir. E aí a gente tem o surgimento também da Contra-Reforma. Então, há protestantes tentando se alinhar com alguns países para poder conseguir força, a Igreja Católica fazendo um movimento contra esses protestantes, e isso faz com que haja crescimentos das guerras na Europa. Então, de repente, a Europa estava em guerra por conta de situações assim. E aí, meus irmãos, a gente chega nesse ponto. Guerra dos 30 anos. Guerra dos 30 anos foi basicamente um confronto entre países, um católico, protestante, pessoas que também se utilizaram dessa desculpa para poder entrar em debate. E eis que o resultado, no fim dessa guerra, foi o Tratado de Westfália. É importante dizer isso pelo seguinte: a Guerra dos 30 anos foi uma das maiores guerras da época. Nunca havia tido um embate tão grande entre tantos países por conta de tantos problemas, e aquilo que surge a partir disso é o Tratado de Westfália. O Tratado de Westfália, em 1648, ele vai definir o Estado moderno. Nós conhecemos, que vai se tornar o Estado contemporâneo, posteriormente. O fato é que esse Estado moderno ele é soberano, então ele é a instituição soberana, não há nenhuma instituição, nenhuma entidade superior ao Estado, e esse Estado ele tem autonomia para escolher sua própria religião. Então, a partir de hoje, esse Estado, aí no caso o rei dizia, nosso Estado é um Estado protestante, nosso Estado é um Estado católico.
E isso nós podemos ver porque há muitos países que, de fato, por exemplo, Portugal e Espanha têm uma raiz um pouco mais católica, mas quando nós olhamos, por exemplo, para a Inglaterra e para os Estados Unidos, nós vemos raízes protestantes. Tudo isso decorrido daqui, do Tratado de Westfália. E aí nós temos uma mudança. Lembra que eu falei para vocês que a Igreja Católica era a principal instituição? A partir desse momento da ascensão do Estado moderno, há uma alteração na balança de poder nesse sentido aí de institucional, né? A Igreja Católica, ela cede lugar ao Estado moderno e o Estado moderno passa a ser a instituição que vai guiar o povo, que vai ditar as leis, que vai, de fato, exercer poder no âmbito doméstico e também de igual para igual no âmbito internacional. E aí eu coloquei assim que Deus começa a ser jogado de escanteio. Por quê? Ora, antes, pelo menos, a Igreja Católica ainda tentava falar sobre Deus, mesmo que erroneamente. Com o Estado moderno, não tem cabimento falar de Deus. Não tem cabimento. O Estado é a instituição. O Estado agora vai ditar as regras. O Estado é a instituição principal. E aí nós temos a ascensão da modernidade. Eu estou falando isso por quê? Porque primeiro nós vamos tratar lá do início, falar sobre modernidade para chegarmos aonde estamos hoje. Na modernidade nós vemos um crescimento econômico acelerado. Esse crescimento se dá principalmente por conta da era das navegações. Então, eu quero lembrar vocês que, assim como o Brasil foi descoberto em 1500, muitos outros países foram colonizados. Escravidão e colonialismo fizeram com que países fossem atrás de ouro ou de outros metais preciosos, trouxessem para seus países. E eu quero dizer, deixar bem claro que não é um ponto positivo essa parte de escravidão e colonialismo, mas fato é que aconteceu. Isso possibilitou o crescimento econômico acelerado. Na modernidade, você tinha uma visão de progresso. Eu acho que na bandeira de algum país está escrito assim, ordem e progresso. De onde vem isso? Da modernidade. Há um progresso, há um futuro para olharmos, há um local para onde nós podemos mirar. Então nós vamos seguir nesse âmbito. Eis que surge o iluminismo. Antes nós vivíamos num estado que era guiado pela fé. Então os reis eram estabelecidos por Deus ali. Com a ascensão do iluminismo, nós vemos que há uma mudança. Precisa haver essa mudança. Não é mais a fé que vai nos guiar a uma verdade absoluta. Nós podemos chegar a uma verdade absoluta através da razão. Nós temos a razão, nós temos ferramentas, nosso racional é capaz de chegar a uma verdade absoluta. O problema é que isso cria uma cosmovisão antropocêntrica. O homem agora, ele é centro dessa visão. Ele é centro, ele é o alvo, não é mais Deus. Deus não vai, Deus fica de lado. Te deixa Deus de lado agora. Então tudo aquilo que fizermos, o homem é capaz de fazer. Tudo aquilo que nós nos propusermos a fazer, nós podemos fazer. Porque o homem, ele tem razão, o homem é dotado de razão, o homem tem poder. Tudo era focado no homem. E qual a consequência de uma era moderna? Primeiro ponto, Deus está morto. E aqui eu quero deixar esse ponto claro, esclarecer que essa frase também é um pouquinho mal interpretada, que parece que até Nietzsche era um ateu de Facebook raivoso, querendo converter as pessoas ao ateísmo. Não é assim. O fato é que, vejam comigo, a instituição Estado havia dito, vamos tirar Deus, tiremos Deus da ciência, tiremos Deus da política, tiremos Deus de todos os âmbitos possíveis, mas quando se tratar de moral e ética, nós precisamos de Deus. Por quê? Porque a nossa sociedade está estabelecida em uma moral e ética judaico-cristã. E aí se eu viro e falo, não, vamos acabar com essa moral e ética, então eu posso matar o coleguinha, eu posso roubar o meu vizinho. Imagina isso, seria um caos, certo? O fato é que Nietzsche fala, não, Deus está morto. Está na hora de também mudarmos essa questão da moral, não mais nos apoiarmos numa moral judaico-cristã. E eu botei esse dipsíkos, da Europa, porque dipsíkos é um termo que aparece lá em Tiago. Tiago alerta os crentes que não tenham ânimo dobre. A palavra dipsíkos significa duas mentes. Então, Nietzsche vai apontar para a Europa como dizendo, Deus está fora da ciência, Deus está fora do Estado, Deus está fora de todas essas coisas. Mas quando se trata de moral e ética, aí não, aí a gente precisa de Deus. Qual é o problema disso? É que muitos autores pós-modernos
vão de fato seguir essa linha e tentar propor uma moral, uma ética totalmente fora de preceitos judaicos cristãos. Isso vai, obviamente, influenciar a sociedade como um todo, porque pessoas vão começar a negar. E nós vemos isso hoje, pessoas negando totalmente a ética judaico-cristã. E aí também, eu tinha falado do progresso antes, né? E nós chegamos ao progresso inevitável. Se a intenção era antes vivermos uma ordem, um progresso, que a humanidade, através da sua razão, ela iria chegar a um progresso que levaria à abundância econômica, levaria à paz, esse progresso acaba levando a 2 guerras mundiais e a criação da bomba atômica. O que isso significa? Primeiro, 2 guerras jamais vistas antes, no âmbito absurdo. A Primeira Guerra Mundial foi a mais violenta e a segunda foi a mais conhecida, mas é que ceifou a vida de 6 milhões de judeus, que deixou mais de 45 milhões de mortos na Europa. Esse era o progresso que a modernidade acabou realizando. A criação da bomba atômica. Havia uma arma que era capaz de dizimar uma cidade. Assim, rápido. E tudo isso deu a tecnologia, que hoje nós temos um sem fim de informações. Você entra no Facebook, você fica lá eternamente. Vai entrar no Instagram, fica lá eternamente. Você vai aprender a fazer um prato de comida, vai entender como é que funciona o corpo do animal X e de repente você está em teologia. Hoje nós temos uma superabundância, assim, um exagero de informações que não nos permite mais ter senso crítico. Então a gente tem uma situação assim, as consequências da era moderna são terríveis de modo geral. Só que isso vai surgir a pós-modernidade. Pós-modernidade, ela vai se dividir basicamente em 5 âmbitos que eu trouxe aqui para falarmos hoje. E novamente, não quero exaurir o tema, a proposta não é essa. Então, se caso alguém conheça mais um tema depois, mais algum ponto relevante, nós falaremos. Ponto 1. Nós temos a negação de uma verdade absoluta. Se antes, bem antes, Cristo era a verdade, depois a Igreja Católica, a Igreja se tornou a verdade, depois o Estado moderno se tornou a verdade e agora o homem pode, através da razão, chegar a uma verdade absoluta, a pós-modernidade vai dizer, não há verdade. Não há. Qual é o senso de ter verdade? Não existe uma verdade absoluta. Deus não existe, não precisa disso. Não, agora não tem problema, não existe mais verdade absoluta. Ponto 2, individualismo. E aqui não é no sentido de egoísmo apenas, é no sentido de, já que você nega uma verdade absoluta, então tudo se torna opinião. Se tudo é opinião, eu tenho uma opinião. Já tentaram falar de Deus com alguém? Que aí você fala, não, olha, a Bíblia diz isso. Não, mas essa é a sua opinião. Eu tenho a minha opinião. E a minha opinião é essa e eu acho que essa minha opinião é verdadeira. Porque tudo é verdade. Se nada é verdade, né? Tudo é verdade. Então, essa é a minha opinião. E qual o problema de pessoas assim? O problema de pessoas assim é que as pessoas assim acham outras pessoas assim. Não, essa é a minha opinião. Nossa, eu também concordo com a sua opinião, porque ela é a minha opinião. E de repente nós temos o pluralismo. Pessoas se juntam, todas com as suas próprias opiniões, para tentar exercer poder sobre a sociedade. Nós vemos grupos assim se levantando. Grupos LGBTQ, AZBT, enfim. Pessoas assim tentando fazer uso dessa força, desse entendimento. E muitas vezes as pessoas, por não terem senso crítico, acabam até mesmo se contrariando. Eu cito aqui rapidamente uma das primeiras aulas que eu tive na faculdade, alguns anos atrás. Eu lembro claramente que pessoas que, em tese, pertenciam ao mesmo grupo, começaram a brigar, a discutir. Porque uma falou de um modo e outra falou de outro modo e, de repente, estavam discutindo por quê? Porque, primeiro, havia a intenção de ser um coletivo plural, mas, de repente, eu tenho a minha opinião e eu tenho a minha opinião. E não interessa, porque não há verdade. Então, não tem necessidade de a gente criar diálogo. Então, não há verdade, existe a minha opinião, existe o grupo, existe a negação da ideia do progresso do futuro. Não existe mais futuro. Não existe mais. A gente vê pessoas hoje, pare para pensar, pense nas pessoas mais novas. Pessoas mais novas não pensam mais em seu futuro, não pensam mais naquilo que elas fazem. De fato, as pessoas não pensam hoje. O importante é entrar no Instagram, é ter like,
é ficar no TikTok, fazer dancinha. O importante não é pensar, é plantar, vou tentar fazer isso, vou chegar aqui para poder chegar lá na frente. Talvez eu não tenha tido uma vida muito boa, mas certamente se eu me esforçar, meus filhos e meus netos, não existe mais isso. Não há futuro, não há futuro. Para a pós-modernidade não há futuro, não há progresso. Afinal, o progresso levou a 2 bombas atômicas, a gente não precisa disso não. Deixa. E aí a gente chega no crescente hedonismo. O importante é se sentir bem. O importante é ter prazer. O importante é que eu me sinta completamente bem, que não haja sofrimento, que não haja problema. Eu não quero lidar com problema, eu quero viver bem. Então, caramba, eu tenho que trabalhar. Trabalhar é difícil? Não quero isso não. Eu preciso estudar, é trabalhoso? Não, mas eu preciso não. O que me dá prazer? Ficar na internet o dia inteiro. A gente vê o crescente hedonismo. E aí eu trago, diante dessas 5 verdades aqui, desses 5 pontos, eu trago uma pergunta para os irmãos. É possível vermos características do pós-modernismo nas igrejas de hoje? Sim ou não? Vamos ver. Ponto 1. Na pós-modernidade, há a negação da verdade. E nas igrejas atualmente? Nas igrejas atualmente a gente pode viver uma vida como se Deus só existisse domingo na hora do culto. Certamente vocês conhecem pessoas assim. Domingo após domingo o pastor insta para que nós nos debrucemos mais sobre a palavra, para que nós busquemos mais a Deus. Ele prepara sermões, dá aplicação para nós, mas nós vivemos uma vida como... Eu posso viver uma vida como se Deus só existisse aqui, no domingo. Na hora do culto, nem no domingo inteiro não, na hora do culto. Então a pessoa só ora na hora do culto. A pessoa vai ler a Bíblia na hora do culto. Porque a gente coloca textos no nosso boletim, porque o pastor prega a palavra, porque se o pastor não pregasse a palavra e se não houvesse nenhum texto da Bíblia no boletim, a pessoa não ia ler de jeito nenhum. Então, na prática, é a negação da verdade. 2, individualismo. Há individualismo nas igrejas atualmente? Já viram isso? Meu irmão, não pode. Esse caminho é errado. A Bíblia diz isso. Não, essa é a sua opinião. Acho que a minha opinião é essa. Acho que a gente devia fazer as coisas desse modo porque essa é a minha opinião. Eu acho que assim funcionaria. Por quê? Porque é o que eu acho. Acabou. Mas a palavra de Deus diz, não importa. Eu acho que essa é a minha opinião. Nós vemos pluralismo nas igrejas hoje? Gente, nós vemos pluralismo até dizer chega. Pessoas que buscam fazer partidarismo. Grupos, organizações, sociedades internas que usam de partidarismo para exercer influência ou ir contra a liderança da igreja. Quantas igrejas vocês não conhecem que se junta o pessoal e começa aqui, não, o que eu acho que o pastor está fazendo, não, porque o conselho aí não aguenta, não, vamos fazer aqui, vamos fazer diferente, a gente faz aqui diferente, e aí começa. E nunca é uma coisa assim, pastor, eu acho que o senhor devia fazer, né? Podemos conversar? Nunca é assim. É sempre, escondido. Sempre assim. Nós vemos pluralismo nas igrejas hoje. Há negação do futuro? As pessoas negam a mensagem de santificação. As pessoas entram na igreja, não tem mais juízo anunciado. Gente, a gente vive numa igreja que, graças a Deus, prega a palavra. Graças a Deus, nós somos instados, domingo após domingo, a vivermos uma vida de santidade. A entendermos que nós somos povo separado de Deus. Nós temos uma vida diferente. Que um dia Deus há de vir para julgar vivos e mortos. Deus Filho virá para julgar vivos e mortos. Nós falamos isso no credo, nos dias de ceia. Há igrejas que você falar em pecado, não, misericórdia, não fala nem fala. Juízo, não, inferno, não. Fala de inferno, não. Deus é bom. No final, Deus vai salvar todo mundo. Já ouviram isso? Não importa se você viver uma vida completamente hedionda, pecaminosa, não importa, Deus vai salvar, Deus é bonzinho, Deus vai salvar todo mundo. Hedonismo, o culto não é mais para Deus não, o culto agora é para as pessoas. Em que sentido? Não, eu acho que a gente podia botar uma dança aqui, por que não? Porque, os irmãos iam ficar muito tão felizes, os irmãos fazendo, ia ser legalzinho, ia ter aquele sentimento bom. Não vão falar de pecado não, porque, vai vir o visitante aqui, visitante ouvir de pecado, não. Deixa ele se sentir bem, vamos falar uma mensagem assim,
Você é um vencedor. Você vai conseguir. Não, consiga. Você não foi feito para sofrer. Pare de sofrer. Você não foi feito para sofrer. Deus não te fez para sofrer. Aí a pessoa vem para a igreja, ouve essa mensagem e fala, nossa, eu sou o supra-sumo. Caramba, ó, existe Deus e eu. Existe Deus e eu, que é isso? Ou talvez eu esteja até no mesmo patamar que Deus. Infelizmente a gente ouve o pessoal falando isso, né? Tem gente que fala assim, não, eu não vou nem falar quem, mas teve um camarada aí que falou que ele valia tanto quanto Jesus Cristo. Louco. Por quê? Porque a pós-modernidade entrou na igreja. É isso. O culto não é mais para Deus não, gente. O culto agora é para as pessoas. E aí das pessoas que fazem culto para Deus, porque elas vão ser perseguidas. E qual a consequência disso para a vida cristã? Isso aqui é o quê? Agora, qual é a consequência? Ponto 1. O evangelho é deixado de lado ou subvertido. Ou as pessoas não se importam mais com o evangelho. Isso aqui é a minha Bíblia, cheia de teia de aranha. Isso aqui é minha Bíblia. Tudo bem, eu leio assim, né, aos domingos. Mas não preciso ver o evangelho, não. Jesus já fez tudo, tô bem. Ou pior, não vou subverter o evangelho. Eu vou juntar esses 5 pontos aqui. Então, Deus diz que haverá juízo. Não quero juízo, não. Eu tenho a minha opinião. Eu acho que eu vou juntar algumas pessoas que concordam comigo, né? E eu vou falar uma mensagem que dê prazer para elas. E não precisa falar do futuro, não. Olha, sabe aquele futuro que a Bíblia anuncia? Não vou falar disso, não. Deus vai salvar todo mundo. Aí pronto, aí surge uma heresia, igual o universalismo. Prato cheio. Quando o evangelho sai de uma igreja, podem ter certeza, vai vir uma onda de heresias atrás de heresias. Pessoas que subvertem o evangelho a qualquer custo. E evangelho subvertido torna ovelhas impastoreáveis. Gente, ser pastoreável não quer dizer ser praticamente um escravo. Não, o pastor falou que é para usar a meia vermelha. Não se trata disso. A questão de ser pastoreável é o pastor chegar para você e falar assim, meu filho, minha filha, faça isso. A Bíblia diz isso. Ouça o que o seu pastor diz. Faça isso. O nosso pastor, ele zela por nós. Graças a Deus por isso, ele zela por nós. E há muitas pessoas que vão até ele e falam, pastor, a situação é essa. O que o senhor me diz? Aí fala, meu filho, faça isso. A pessoa, isso, então vou para cá. As pessoas não querem mais ser pastoreadas. Você vira e aponta e fala, meu irmão, isso é errado. Que? Está falando contra mim? As ovelhas estão impastoreáveis. E o evangelismo não é praticado, porque não faz sentido. Gente, se você não crê na verdade, se você valoriza mais sua própria opinião, se eu não quero falar, se eu quero negar o futuro, se eu quero só me sentir bem, o evangelho não vai caber nisso. E se o evangelho não cabe no pós-modernismo. E se você vive por esse pós-modernismo, não vai fazer sentido para você. Negue-se a si mesmo, eu vou me negar, negue-se a si mesmo, tomar minha cruz, vou morrer. Não, que isso? Não quero isso não. E aí você vai evangelizar como? Os outros assim. Não, Jesus é bom. Veja como as coisas se encaixam. Às vezes parece que as coisas assim, parece que não vai chegar em um ponto, mas a gente sofre muita pressão do mundo, da época que vivemos, muita pressão do mundo ao nosso redor. De tal modo que as coisas entram e se impregnam na igreja que a gente nem percebe. E aqui a gente vê o evangelho sendo deixado de lado. Não aqui na nossa igreja, graças a Deus, mas a gente vê hoje em igrejas da cristandade atual o evangelho sendo deixado de lado. Pessoas se recusando a serem pastoreadas, se recusando a se colocar em submissão de sua liderança. Pessoas que se recusam a evangelizar, porque não vai fazer sentido. O evangelho é testemunho. O evangelho, gente, não é uma história que você vai contar para outra porque você gostou da história. O evangelho é testemunho. Ou Deus transformou o seu coração, ou você era um pecador miserável e Deus transformou o seu coração e você vai dizer para alguém, olha, eu era assim, mas Deus me transformou. Hoje eu sou nova criatura. É testemunho. Ou o evangelho é testemunho, ou ele é só uma história. E acontece que o evangelho na vida de muitas pessoas hoje é só uma história. Porque o evangelho também é poder. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas as pessoas não experimentam desse poder. As pessoas vivem a vida
como se nada mais importasse. E por fim, o pecado não é mais o problema. Não é mais, porque a gente deixa o pecado para lá, a gente vai falar só das coisas boas, a gente vai viver tudo bom, não tem futuro, não tem verdade, é a minha opinião, acabou o pecado. O pecado que levou a humanidade para a desgraça lá em Gênesis, no início da nossa aula, a gente não precisa lidar mais com isso. Não há necessidade mais de lidarmos com o pecado. E aí eu trago só para uma reflexão, e eu quero, por favor, contar com a colaboração de vocês. Quais outras influências do pós-modernismo vocês enxergam nas igrejas da atualidade? As pessoas vêm, vão, e não devem satisfação a ninguém. As pessoas na igreja, saem, não devem satisfação a ninguém, não falam com ninguém. Ou seja, o relacionamento entre os irmãos também é afetado. Certo? Porque se eu tenho a minha verdade, eu tenho a minha ideia, se o dia que você for contra a minha ideia, tchau. Isso vai gerar outro ponto. É bom ter um citado. Outro ponto também, utilitarismo. As relações se tornam utilitárias. Olhou torto. Me fez sentir mal. Não, meus sentimentos, que valem mais do que a palavra de Deus. Não quero mais saber de você. As relações são extremamente utilitárias. Me serve, ele é meu chefão. Mas se ele não me serve, desviado. Acontece, gente. As pessoas vivem assim. Ponto 2. Como a gente remedia, como a gente lida com esse tipo de situação? Como a gente lida com o pós-modernismo? Ou com essas influências dentro da igreja? Firmando na palavra. 2 Timóteo 4, 1 e 2 vai dizer assim: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você, com insistência, que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Isso é Paulo falando ali em meados de 60, na década de 60, logo depois de Cristo. Parece que ele está falando para a atualidade, né? A mensagem 2000 anos atrás, mais atual do que o jornal de hoje. E aí eu quero só trazer aqui mais uma reflexão, porque o tempo já está se esgotando. Você identificou alguma coisa do que eu falei em você? Não é para responder dessa vez, não é para responder, tá? Sei que vocês participaram bastante dessas duas primeiras perguntas, mas só pensa, vocês identificaram alguma coisa do que eu falei em você? Na sua igreja, caso você seja visitante, ou na nossa igreja, caso você seja membro? Você se sente uma pessoa impastoreável? Você acha que o evangelho só acontece domingo ao culto? Você tem se sentido assim? O que você tem feito sobre isso? E aí, para não deixar a coisa só suspensa, mas para trazer uma contramedida, Filipenses 2, de 1 a 11, vai dizer assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse não é só o meu texto favorito da Bíblia, que é, como é o texto também que acho que serve de contramedida contra uma mentalidade pós-moderna. Porque Paulo vai dizer assim, se há entranhados afetos, a pergunta é, há? A partir do momento que o Evangelho atinge o nosso coração e nos transforma, há entranhados afetos, há misericórdia. Vamos voltar aqui um pouco. Se há alguma exortação em Cristo, há exortação em Cristo? Há. Cristo nos transformou. Há entranhados afetos? Há sim, não é uma
se possível, talvez seja, não. Paulo está dizendo, há uma verdade. Existe uma verdade, existe o Evangelho. Cristo já nos transformou. Nós podemos viver pela sua exortação. Nós podemos viver entranhados afetos e misericórdias. Há uma verdade, há o Evangelho. Há a verdade com V maiúsculo. Individualismo, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. A coisa não é sobre a sua opinião. A coisa não é sobre a sua opinião. Nós vamos pensar a mesma coisa porque nós seguimos a palavra de Deus. Nós vamos ter o mesmo amor porque nós nos amamos conforme a palavra de Deus, instados por Cristo Jesus, que nos manda, nos ordena amarmos um ao outro assim como Ele nos amou. Nós vamos ser unidos de alma porque nós estamos todos unidos pelo mesmo propósito. Nós temos o mesmo sentimento. Pluralismo, não façais nada por partidarismo ou vanglória. Esquece isso de partidarismo. Isso aqui é uma igreja só. Uma só fé, um só batismo, um só Senhor. A partir do momento que surgiu alguém querendo fazer bicuinha, gente, encerra, acabou. Vivam, não por partidarismo ou vanglória. Hedonismo, eu quero ver pelo meu prazer. Não. Tenham em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens. Isso é dor. Reconhecido figura humana, a si mesmo se humilhou, sofrendo a morte, morte de cruz. Isso é dor. Nosso Senhor se humilhou, se esvaziou. Ele sofreu. Não estou falando que nosso Senhor uma dorzinha. Gente, a gente nunca vai entender. A gente nunca, talvez nunca entenda o que é o Deus, que é a própria vida. Deus não tem vida, Ele é a vida. Sofrer a morte. Você consegue entender quão profunda é a implicação disso? O Deus que é a vida se entregar à morte. O Deus que é a vida, de que todas as coisas boas fluem dele, ele passar o mal por você, por nós, por amor ao Pai, e há um futuro certo para nós. Esse futuro está aqui. Deus exaltou sobremaneira e deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra. Qual é o nosso futuro? Toda língua um dia confessará que Jesus Cristo é o Senhor. A sua língua, a minha língua, a língua das pessoas que não creem, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Isso é um futuro inevitável. E é um futuro que nos alegra, deve nos alegrar. Nós devemos esperar para esse futuro. Nós devemos crer nisso. Que não importa se nós passamos por provações, não importa se nós vemos partidarismos e opiniões estão completamente tortas, à torta e à direita. Não importa se há pessoas que negam a verdade. Existe uma verdade. E essa verdade que um dia, lá na frente, na glória, nós confessaremos o nome de Jesus para a glória de Deus Pai. Amém? E é isso.